Olá, meus irmãos. Mais uma vez nós fomos surpreendidos por um feriado que fez com que alguns colegas justificassem as suas ausências. Era um feriado realmente importante, né, para as famílias em geral. Então, eu preferi gravar essa aula com a essência daquilo que nós conversamos ontem. Eu acredito que, mesmo que você tenha estado presencialmente, aqui algumas coisas eu posso estar trazendo que vão te ajudar no estudo, né, durante a semana, para que vocês possam ver os slides e compreender um pouco melhor daquilo que nós queremos conversar. Obviamente, nós estamos falando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e assim nós vamos conseguir entender um pouco melhor o nosso Deus, os seus atributos e caminhar para a compreensão da queda, do plano da redenção e da consumação de todas as coisas, né? Tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero encerrar então com uma pergunta que é bem desafiadora e eu espero que venha realmente esse tema impactar vocês. Eu quero que a cada momento eu e os nossos professores, né, o nosso pastor Josias e o presbítero Vitor Hugo, a nossa intenção aqui, quando modulamos esse curso, é que vocês estejam cada vez mais ali com vontade, não só de arranhar a superfície, né? Mas que vocês possam dar mergulhos profundos nesse tema tão maravilhoso, nessa caminhada que vocês estão começando com o nosso Senhor. Amém? Então vamos aqui começar esse compartilhamento aqui da nossa tela, dos nossos slides. Pronto. E o tema, né, dentro da teologia bíblica, bíblica e sistemática, né, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, a gente está dentro desse tema da pneumatologia. E sobre esse tema nós vamos entender um pouco o que vem a ser a origem dessa palavra. Vamos também procurar entender o porquê estudar sobre o Espírito Santo, né, e quem ele é hoje para nós, né, o que ele significa na nossa vida e como ele nos ilumina, como é que funciona o processo de santificação com a presença então do Espírito Santo, né? Então, com ele nós vamos poder desenvolver esse processo de santificação e como é também esse papel que ele exerce nas nossas vidas como consolador. E o papel dele não só nas nossas vidas, mas também na vida da igreja e nos conduzindo então até que o Senhor Jesus Cristo volte. Vamos lá, então. Dentro da pneumologia, né, nós temos aqui a formação desses dois termos gregos formando essa estrutura. Logia a gente já sabe que é doutrina, é estudo, mas a palavra pneuma, a gente vai lembrar do pulmão, né? Então, é aquilo que recebe o ar, que é o ar, que tem um sopro, que tem um respiro, uma respiração. Então, o espírito ele está sempre voltado para esse termo, né? A gente vê sempre a ligação com aquele vento, com aquele refrigério, o sopro que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, ele entra em nós como se fosse esse novo ar, né? Esse oxigênio que nos traz a vida. E a pergunta que eu faço aqui para vocês, né, e para a gente, a primeira pergunta é: por que estudar sobre o Espírito Santo? Vejam, o Espírito Santo hoje ele tem uma grande proeminência nas nossas vidas. Se nós estudarmos a palavra, a gente vai ver que de capa a capa a gente vai perceber a presença do Senhor Jesus Cristo, a gente vai perceber a presença de Deus Pai e também da pessoa do Espírito Santo. Tem momentos aqui, nós vamos pincelar alguns versículos e estou deixando aqui nos nossos slides outros versículos para que vocês estudem. E claro, se tiverem qualquer dúvida, podem nos procurar. Mas, de qualquer forma, na antiga aliança, ali no começo, né, dos nossos livros, lembra quando a gente falou sobre testamento, né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento quer dizer a antiga aliança. Nesse período ali dos primeiros livros da Bíblia, nós percebemos uma proeminência, uma presença maior de Deus Pai, tudo parecendo apontar muito para Deus Pai, mas também para Jesus Cristo, né, que seria aquele renovo, aquele
o cumpridor das promessas, né, o Cordeiro definitivo, que iria trazer para nós essa paz e que seria enviado então por Deus Pai. Então, o Antigo Testamento a gente sempre ouve muito, lê muito, né? A presença, os relatos aqui são muito voltados para Deus Pai. Nos evangelhos, obviamente, nos evangelhos e até a ascensão no início de Atos, nós estamos percebendo a proeminência da pessoa de Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo, aquele prometido por Deus Pai naquela antiga aliança, ele vindo para fazer esse sacrifício em nosso lugar, né? Para receber essa carga de ira contra o pecado em nosso lugar, para que nós não viéssemos a perecer. Então, ele, como Deus, ele vem como Salvador para nos resgatar. E a presença dele é extremamente central, muito importante dentro ali dos evangelhos. E em seguida, nas cartas apostólicas e em Atos principalmente, o Espírito Santo é que está à frente. Então, eu até brinquei ontem em aula para o pessoal procurar, né? Atos 29, abri em Atos 29, e quando a gente vai, a gente olhar no livro de Atos, a gente vê que só vai até o versículo 28. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que Atos ele é um livro que está ainda inacabado. Ele vai ter o culminar com o Apocalipse, né? Com a volta do Senhor Jesus Cristo e essa revelação, né? De todas as coisas sendo cumpridas na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, nós podemos perceber que agora o Senhor Jesus Cristo, né, quando ele volta para o Pai, e um pouco antes dele voltar para o Pai, ele já diz: olha, eu preciso voltar para o Pai. É importante para vocês que eu volte para o Pai, porque eu voltando para o Pai, o Espírito Santo vem e ele vai habitar em vocês e ele vai revelar para vocês segredos que vocês ainda não conhecem. Vocês vão ter um nível de compreensão de tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer por toda a eternidade e a importância de Deus para as suas vidas. Quem vai estar revelando isso é o Espírito Santo. Então eu quero que vocês tenham a presença do Espírito Santo. É isso que Jesus fala lá em João. Eu sempre falo para vocês, leiam João, leiam os evangelhos e tentem sempre ler repetidamente, pelo menos os últimos capítulos de João, né? 14, 15, 16 e 17 na oração sacerdotal. Aqui o trecho que nós estamos destacando, ele vai dizer, não quero, né, que vocês tenham essas tristezas, né? Eu sei que a tristeza encheu o coração de vocês, mas é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E se eu for, eu vou poder enviar o Espírito Santo para estar com vocês. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, ele vai convencer o mundo da justiça, do juízo, do pecado, porque eles ainda não creem em mim. Então, esses que ainda não creem vão poder ter essa revelação, né? Aqueles que são escolhidos. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, eu tenho muito para vos dizer, mas agora, né? Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é um trecho assim, extremamente profundo, porque aqui nós estamos vendo já uma resposta muito forte, né, nos apontando que as pessoas da Trindade, elas glorificam umas às outras. Então, Cristo vem ao mundo em obediência ao Pai. Cristo, que já estava lá no início, na origem da criação do mundo, da criação do universo. Então, ele já estava presente, ele foi o Verbo. E ele vem agora ao mundo para se despir da sua glória em obediência ao que o Pai está dizendo. E o Espírito Santo, ele vai então cumprir a vontade do Pai e de Cristo ao vir estar conosco quando Cristo volta então para a sua glória. Então vejam como eles estão sempre nessa harmonia. Nós vamos conversar mais sobre isso.
Como o Espírito Santo está hoje conosco, esse slide eu estou trazendo para vocês. O primeiro ponto que eu destaco, né? Por que estudar sobre o Espírito Santo? Porque ele é essa pessoa da Trindade que está mais real, mais presente em nós. Lógico, Cristo é o nosso Deus visível, mas o Espírito Santo é esse que habita, né? Esse que está de uma forma extremamente relacional conosco, representando então a Trindade, né? É o Deus conosco. Por que então, mais uma vez, estudar o Espírito Santo? O ponto 2 que eu coloco é que o Espírito ele nos consola, ele nos fortalece, ele nos ajuda em todas as nossas dificuldades, ele nos estimula a essa ação. Ele vai agir em nós como Jesus agiu com seus discípulos e ainda age por nós. Lembra, na oração sacerdotal, em João 17, né, Jesus fala assim: não oro apenas por esses que estão aqui comigo, né, que o Senhor me deu, mas também os que o Senhor está me dando, né, que vai me dar aqueles que ainda não me viram, não me ouviram, eu rogo por eles, eu oro por eles. Então, Jesus, ali nesse cuidado, ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo estivesse, inclusive, conosco, até que ele volte. Então, vejam, a pneumatologia é essa doutrina que vai estudar acerca do Espírito Santo, que vai abranger as obras do Espírito Santo e tudo aquilo que é relacionado a Cristo e à Igreja, as obras do Espírito Santo para também glorificar a Cristo. Investiga então o papel dessa terceira pessoa, quais são as funções do Espírito Santo, né? E principalmente no despertar na nossa conversão, no arrependimento, que sempre é o Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, e o desenvolvimento da nossa fé, esse é um dom de Deus, né, ele que vai nos permitindo ter esse desenvolvimento, e também nesse processo de santificação. Uma vez aceito o Senhor Jesus, a gente não fica estacionado, nós passamos por um processo de transformação. E nós não vamos fazer isso, não vamos conseguir esse processo sem a ajuda do Espírito Santo, sem a centralidade, na verdade, do Espírito Santo. Lembrando que Jesus ele tratou os seus discípulos de forma diferente, conforme eles tinham também o coração cada vez mais aberto, voltado, né, entregue, rendido a ele. Então ele tinha um cuidado com a multidão de uma forma, com os 72 de outra, com os 12 de outra, com os 3 escolhidos ali dentre os 12, ele sempre chamava e dava um pouco mais de compreensão, de ensinamento, de explicação, e também com o discípulo amado João. Veja então que Jesus vai dando a conhecer os seus segredos, né? E por meio do Espírito Santo a gente vai então tendo essa proximidade com o Senhor. E vamos entender então como é que dá esse processo, como é que se dá esse processo. Mais um ponto que eu destaco aqui do porquê de estudar sobre a pessoa do Espírito Santo é que existe essa verdadeira compreensão, ajuda a afastar, né? Você tendo essa verdadeira compreensão do que é a palavra, do que a palavra quer dizer, e quando você estiver estudando a palavra, você sabe que o Senhor está contigo, né? Nesse momento aqui, Ele vai te dando a revelar, isso nos ajuda a nos afastar de falsas doutrinas, falsas revelações. Eu contei para os irmãos ontem que eu estive há umas 2 semanas com o Marcos e o Gabriel. Gabriel estava no culto das crianças, né, numa outra situação, mas no culto principal tinha ali mais de 5.000 pessoas, disseram que chegou a 7.000 pessoas, e no início desse culto, eles trouxeram uma poltrona dourada, né, toda ornada, como se fosse um trono, para convidar o Espírito Santo para se fazer presente, né? Para que Cristo ali entronizado e pelo Espírito Santo ali também estivesse ali sobre as vidas das pessoas que estavam naquele local. Então o culto poderia se iniciar com a entrada desse trono. Uma grande bobagem, porque quando nós chegamos ali, o Espírito Santo já estava conosco e ali nós podemos ver dentro de qualquer reunião, né, e mesmo no momento que nós estamos orando sozinhos, mas principalmente numa oração comunitária,
nós podemos perceber, então, a vinda do Espírito Santo, né? A manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, imagina se nós precisamos de todos esses rituais, né? Isso é uma grande bobagem, isso não é bíblico. Mas para que eu diga que isso não é bíblico, eu preciso conhecer a palavra, entendem? Então, essa intimidade vem também com conhecer a palavra. E não só do conhecer a palavra, mas de praticar a palavra. Ela tem que ser vida em nós a todo momento. Então, vamos agora dar mais um passo para a natureza do Espírito Santo. O primeiro ponto que nós vamos destacar é a questão da unicidade. Existem várias atuações do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo, não, ou várias facetas, não. O Espírito Santo ele é uno, o Espírito Santo de Deus é um só. E ele vai agir na vida de todos aqueles que creem, todos aqueles que foram escolhidos e tiveram o toque dele, o toque do Espírito Santo. E batizados em Cristo, então passam a ter essa nova vida. O Espírito Santo, então, ele vive nessa unicidade. Também ele tem uma personalidade própria, diferente da de Deus Pai e de Deus Filho. Ele tem inteligência, né? Nós vimos aqui algumas informações, né? Por exemplo, em João 14, 26, vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É ele que ensina. Ele fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Temos também aqui em Isaías 40, vamos lá, 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou o conselho para que lhe desse dessa compreensão? Quem instruiu o Espírito Santo na vereda do juízo? Lhe ensinou sabedoria? Lhe mostrou o caminho do entendimento? Vejam, aqui está mostrando que o Espírito Santo, ele é a sabedoria, né? Então, ele tem mesmo essa inteligência. Ele também tem vontade. Aqui a gente também tem algumas informações sobre isso, né? Ele tem a vontade e ele tem sensibilidade, tá? Nós vamos ver o que é isso aqui, ó. No 106 vai dizer, a partir do 32. Depois o indignaram nas águas de Beribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Então aqui existe aqui uma ofensa, né, à vontade do Espírito Santo. Eu tenho aqui também em Atos aquela história de Ananias e Safira, né, que ela é muito importante para que a gente possa compreender que o Espírito Santo ele está extremamente ligado à vontade de Deus para a igreja. Não só em termos de obediência, mas para estar livre do pecado. Ou seja, se você desobedece ao Espírito Santo, existe uma forte ligação de estar ali mentindo para Deus, né? Quando você desobedece à vontade do Espírito Santo. Então, Ananias e Safira, naquele momento que a igreja, para o sustento e o crescimento do reino de Deus aqui na terra, doava, os crentes doavam os seus bens, eles podiam doar 10%, 20%, 50%, ou, como eles estavam sendo movidos pelo Espírito ali, eles abriam mão dos seus bens, do seu acúmulo e doavam para a administração da igreja, para o crescimento do reino. Mas Ananias e Safira, eles resolveram mentir. Então, eles retiveram uma parte e entregaram uma outra, dizendo que estavam entregando todo. E por isso, Pedro fala: o que deu em vocês para vocês quererem mentir ao Espírito Santo? Tentar o Espírito de Deus, tá? E eles foram, então, penalizados, inclusive, com a morte, né? Aqui a questão, então, da sensibilidade, né? Também do espírito, do amor, né? Então, tem vários trechos aqui que são importantes, e a questão do espírito também se entristecer. Algumas versões vão falar de abafar o espírito, né? Então, quando a gente peca, a gente acaba abafando o espírito, entristecendo o espírito. E Efésios é muito importante para a gente conseguir entender tanto o crescimento, né, da fé, da santificação, do processo de santificação, e de forma muito prática, né, como nós podemos e devemos seguir algumas normas
algumas orientações que são do Espírito, para que a gente possa, então, estar mais perto do Senhor. Então, aqui em 4:30, ele vai dizer, Paulo diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito de Deus está com vocês até que Cristo volte, né? Ou até que vocês passem por esse momento ali da morte para a vida. Mas entristecer, então, é, ele é muito mais forte. É como se fosse nós colocando o Espírito Santo em estado de luto. Luto pelas nossas vidas, porque quando ele sabe que conforme a gente alimenta o pecado, e nós não podemos estar mais escravizados pelo pecado, né? Porque o preço que foi pago pela nossa libertação é muito alto. Então, quando nós alimentamos o pecado, nós estamos então diminuindo a presença do Espírito em nós. É como se a gente estivesse abafando ele, e ele fica então num estado de luto, de dor pelas nossas vidas, né? De tristeza mesmo pelas nossas vidas. Então, o que a gente tem que fazer é um movimento diferente. É pedir que ele, crescendo em nós, nos ajude a resistirmos ao pecado, a renunciarmos o pecado, quebrarmos a cadeia, porque é justamente essa ideia da prisão, de estarmos acorrentados ao pecado, e que Jesus, então, rompe essas cadeias, e que, então, nós não podemos voltar a elas, né? Pedindo, então, que o Espírito Santo nos liberte desses pecados, principalmente os pecados que nós consideramos que são de estimação, ou que é o nosso calcanhar de Aquiles, ou enfim, que nós acabamos dando alguma justificativa, entendendo que existem níveis de pecado, ou de consequência mesmo do pecado, né, como isso realmente de fato existe, consequência na vida de outras pessoas, mas que isso então nós possamos sempre lembrar esse ponto essencial da natureza do Espírito Santo, de que ele faz com que nós possamos estar convencidos do pecado, e estarmos então buscando estar libertos desse mal, né? E ele é autor de toda a vida intelectual. A gente tanto vê vários exemplos no Antigo Testamento e no Novo, mas tem, então, eu passei para o pessoal ontem, né, Êxodo 35, que fala muito na minha vida, porque nesse trecho eu gostaria que vocês depois, na leitura, num outro momento, vocês, ou dando uma pausa aqui, né, vocês meditem um pouco sobre isso. Porque em Êxodo, a gente percebe que quando o Senhor escolhe e dá um dom para uma pessoa, para um filho dele, ele diz o seguinte: eu escolhi você, especialmente você, de uma forma extremamente especial, e sou eu que vou te capacitar. Por meio do meu Espírito Santo, eu vou capacitar você para você cumprir o propósito que eu tenho desenhado especialmente para você. É tão interessante porque nesse trecho ele vai falar assim, ó, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome, agora eu vou colocar o meu nome aqui, chamou pelo nome a Cássia, filha de Eliana, filha de Davina, ou então Cássia, filha de Eliana e Franklin, filhos de. Aí eu vou colocando os nomes dos meus avós, né? E o Espírito de Deus a encheu, ou me encheu de habilidade, inteligência e conhecimento para exercer, então, esse ofício, né? Exercer esse propósito do Senhor. Eu sei que algumas pessoas podem achar forçado, né, a gente colocar, trazer para o pessoal que a palavra, mas eu acho que é justamente isso que o Senhor deixou a palavra para que a gente traga isso para o lado pessoal. E eu com isso? Por que isso aqui está registrado? É para eu perceber que o Espírito Santo comigo, ele é que vai me capacitar e vai me trazer o conhecimento necessário, o desenvolvimento necessário para que eu possa exercer a vontade dele, tá? Mais do que isso, nos momentos também de tristeza, de dor, de luto, enfim, de viver as adversidades da vida, é Ele o Consolador. É a Ele também que nós podemos perceber que vai estar nos trabalhando, né? Vai estar nos consolando, vai estar nos apontando para uma vida eterna e mostrando que o que nós passamos aqui de dificuldade são dificuldades que são temporárias, são passageiras, mas a vida eterna com o Senhor é eterna, né? Então ali não vai haver dor, não vai haver. Então ele vai trazendo
essas promessas às nossas memórias, né? E ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Espírito também, ele que foi prometido, né? O Espírito da promessa. Vamos aqui em Efésios mais uma vez, esse livro que ele é simplesmente fantástico, né? Então, nós ouvimos, né, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, nós estamos aqui separados, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da santidade, e então ele é o Espírito da vida, né? Ele que é o Espírito da vida, conforme diz é, Paulo aqui em Romanos 8, onde ele diz que o Espírito do Senhor, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, né? Então, nós estamos aqui, por intermédio do Espírito Santo, regenerados e sendo conduzidos a Cristo, né? Apontando, é o Espírito Santo apontando para Cristo, tá? E voltando então nessas figuras aqui que nós conversamos na aula anterior, nós agora conseguimos perceber que as pessoas da Trindade, elas são distintas. Elas têm suas características, elas não são uniformes, mas elas vivem em uma conformidade, né? Uma uniformidade de propósitos, de glorificando umas às outras, vivendo nessa alegria, totalmente apartados do mal, totalmente apartados do pecado, né? E é aí que fica, né, essa situação do Senhor nos convidando para estar perto dele em santidade, tá? Para que a gente então possa estar perto dele, nós precisamos estar buscando essa santidade. E a palavra santo vem então de sanctus no latim, mas de kadash, e das suas variações, né, dentro do hebraico. Kadash, Kadesh, Kiddush, todos esses termos eles vão trazer a palavra, o significado, né, a ideia de santificação, daquilo que é sagrado, daquilo que é consagrado, daquilo que é santo, né? Yom Kadosh, que é esse feriado judeu, é o dia santo. O processo de santificação também, isso quer dizer que Deus, ele é santo porque ele está apartado do pecado. E é isso que ele quer de nós, né? Que nós estejamos apartados do pecado. Luiz Berkoff, esse teólogo, ele diz que a santificação pode ser definida como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova a sua natureza à imagem de Deus e o capacita para praticar boas obras. Então, eu destaquei aqui que, conforme a gente também aprende lá em Efésios 2, 8 e 9, nós estamos então justificados, né? Nós temos então essa salvação, mas não pelos nossos próprios esforços. E isso torna também o cristianismo tão único, tão criativo, inovador, porque não adianta eu fazer qualquer ação para chegar no nirvana. Não adianta, então, eu estar vindo, sendo reencarnado várias vezes, para cada nova vinda aqui na Terra, eu esteja num outro grau de iluminação, né? E me tornar até um iluminado, de modo que eu não precise mais vir aqui pagar, né, pelos meus pecados. E depois estar nesse estado iluminado. Não, não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que não será por obras para que eu não me glorie, porque senão seria o meu próprio esforço. E não é, na verdade, é o Espírito do Senhor que me tocou. É Deus vindo ao meu encontro para me tocar e me trazer então para a presença dele, né? Me purificando, me trazendo esse processo de santificação que é contínuo até que ele venha. Então, aqui nós podemos ver, né, que nós somos feitura dele, criados em Cristo para essas boas obras. Então, veja só, nós somos salvos pela graça e não vai ser pelas minhas obras, para que eu não me glorie, mas que é Jesus que, permitindo então que o Espírito Santo me toque e eu seja salva, né, pelo toque do Espírito, Jesus que já pagou o preço, né, por mim, então essa graça ela me alcança
E aí, nesse processo de transformação, é que eu passo, então, a perceber a necessidade de fazer obras que sejam agradáveis, aceitáveis ao Senhor. Sacrifícios que sejam, então, estejam de acordo com a vontade de Deus, né? E que ele possa, então, receber no seu trono e dizer: sim, eu me alegro em ti, né? Entre para o meu gozo, minha filha, porque as obras que vieram das tuas mãos me agradaram, né? Então, vejam que é um processo diferente. As obras, elas vêm depois e precisam vir. Então, como aqui está dizendo, né? Somos feitura dele e para agora, criados em Cristo, como novas criaturas, nós vamos então poder, com a ajuda do Espírito Santo, realizar essas boas obras, né? Lembrando que a santidade é esse atributo de Deus e é um atributo de Deus que é comunicável. Mas veja, um atributo de Deus comunicável, mas que não adianta, que eu não vou conseguir fazer com as minhas próprias forças, né? Eu preciso então do Espírito Santo me orientando. Esse versículo talvez seja o versículo chave aqui para tudo que a gente está falando, porque ele vai dizer que é o Deus da paz, não é o Deus da guerra, não é o Deus da morte, né? É o Deus da paz, é esse nosso Senhor que tem sim a chave da morte, a chave da vida, é o Deus criador, é o Deus soberano, é o Deus que se ira contra o pecado, né? É o Deus justo, é o Deus conselheiro também, esse Deus maravilhoso, imensurável, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, que sustenta esse mundo, né? Que qualquer falta de balanço, até na gravidade, toda a vida já teria se acabado. Então, esse nosso Deus que é o Deus da paz. Ele tanto é da paz que ele, saindo da sua glória, ele vem nos buscar, para que a gente não estivesse apartado, inimigos de Deus, mas que a gente possa, então, ser aceito novamente na sua presença. E aí, por isso é que ele nos santifica. E ele nos santifica em tudo, em todas as dimensões. Vamos acompanhando aqui esse versículo para vocês verem o quanto ele tem de informação aqui para a gente. Ele vai estar então trabalhando e conservando o nosso espírito, que é uma palavra muito ligada ao nosso intelecto, à nossa mente, os nossos pensamentos, né? E Paulo fala lá em Romanos 12, né? Para a gente tem que domar mesmo os nossos pensamentos, buscando esses gatilhos que nos afastam do Senhor, né, e rompendo com eles. Também a nossa alma, que é eterna, e o nosso corpo, que é onde, né, está residindo aqui o Espírito Santo. E o Senhor nos deu esse corpo de presente, ainda que perecível. Nós temos, então, que tomar cuidado, né, tomar conta dele. E lembrando também que esse é o corpo que também tem essa dimensão da carne, do pecado, daquilo que nos chama para nos virarmos de costas para Deus. E que nós também temos que dominar, cuidar, trabalhar, deixar que o Espírito Santo esteja trabalhando para que o nosso corpo também seja santo. Todas as dimensões da nossa vida. Para que a gente possa ser o quê? Íntegro. Ser preservado íntegro e irrepreensível. Davi fala muito sobre a questão da integridade, até porque ele também caiu, né? Ele pecou, e ele sabia que para que ele estivesse novamente com Deus, ele precisava novamente desse caminho de integridade, de pedir perdão de todo o coração, se submeter ao Senhor e a sua disciplina, a disciplina do Senhor. Essa é uma palavra também importante, porque esse lidar diário, né, com a nossa natureza e deixando então o Espírito Santo fazer crescer a natureza de Deus em nós. Né? Então, assim nós vamos poder nos tornar íntegros e irrepreensíveis até que Jesus volte. Tá? Então, seguindo, lembrando que eu acabo me empolgando e a gente acaba atrasando um pouquinho, né? Então, acho que essa aula vai ser um pouco maior do que eu tinha dito. Deus, ele nos chama. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, sim, tá tudo certo. Estava querendo ver só se ele continuava gravando. Vamos continuar aqui. Ele nos chama para sermos santos, por quê? Porque ele também nos quer separados do pecado. Ele pagou um alto preço para que a gente estivesse com ele. Então agora a gente não pode mais voltar a nossa face contra ele, mas temos que estar voltados para o Senhor.
Meus irmãos, aqui a gente está trazendo esses textos, né, do Senhor lembrando, né, sejam santos porque eu sou santo. E Pedro ele repete, né, santo, né, sejam santos porque eu sou santo. É muito importante a gente lembrar, né, que quando a gente foi feita a imagem de Deus, é porque nós estávamos então refletindo aquilo que Deus é. Com a queda, com a separação da criação do Criador, nós podemos perceber que nós nos viramos de costas para Deus. É como se nós estivéssemos voltando as costas. Então a gente para de refletir essa imagem. Vejam, quando a gente fala que a gente é imagem, não é que nós somos Deus, nós somos aquele que reflete a imagem dele. Mas quando a gente se rebela, é quando a gente diz o seguinte: eu não quero só refletir a imagem, eu quero ser Deus. Eu quero fazer as minhas próprias regras, os meus próprios limites, a minha própria lei. E essa rebeldia é que faz com que a gente deixe de imitar a Deus e vá fazer então um caminho próprio. A gente renuncia à lei de Deus que nos santifica e nos purifica, para que a gente então possa obedecer a comandos próprios, comandos que são da nossa própria carne. Então a gente imagina que se nós estivermos com Deus, nós vamos estar sendo escravos de Deus? Não, porque Ele está nos chamando para a liberdade. Na verdade, quando nós estamos sem Deus, nós estamos escravos do pecado. Passamos a ser escravos do pecado. E por isso que Paulo repete isso diversas vezes. Ele fala: vocês estão querendo voltar para um outro caminho? Passar por aquilo tudo de novo, onde vocês estavam presos, né? Então, vejam, com Cristo e sob o senhorio de Cristo, o Espírito Santo em nós nos volta para Deus. E aí ele vai limpando esse espelho para que a gente possa refletir melhor e outras pessoas possam ver Deus em nós. Então a gente passa a se deixar ser trabalhado, moldado a cada dia pelo Espírito Santo, e a cada dia a gente vai passando a parecer um pouco mais com Deus e livre então desse pecado que escraviza, né? Então passamos a ser libertos para servir a Deus e gozar das alegrias, gozar de todo o prazer que Ele pode nos proporcionar, né? Com a sua presença. Então é isso, né? O Senhor nos chama para sermos separados para Ele. Os processos que nós temos aqui, eu não vou me demorar muito nisso, porque aqui está bem explicado, que primeiro nós estamos mortificados para o pecado, por meio da salvação em Cristo. Então nós passamos ali a publicamente assumir um compromisso de seguir a Cristo e a seguir os seus ensinamentos, renunciar a essa velha natureza humana escravocrata, né, que nos traz a vontade sempre de estar em pecado, e um pecado que traz um experimento, um sabor, muitas vezes, mas que é temporário, né, para que a gente possa, nessa luta de estar renunciando ao pecado e deixando que Cristo trabalhe em nós, né, e sendo moldados, transformados, e é um processo doloroso, mas é um processo doloroso também temporário, porque depois nós vamos estar em vida eterna com Ele, entenderam? Então, vale a pena, porque é um trade-off que a gente faz muito interessante, porque ao invés de eu estar aqui gozando de prazeres temporários, eu vou estar então renunciando a esses prazeres. Não estou dizendo que todos os prazeres são pecado, mas esses prazeres que nos tiram da presença de Deus, nós vamos estar renunciando de uma forma que não é muito simples, não é muito fácil, mas precisamos fazê-lo para que nós possamos deixar que esse processo de vivificação, de fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, por meio desse domínio próprio, domínio das minhas emoções, das minhas vontades, eu possa então estar mais perto do Senhor, estar sendo preparada para viver pela graça, né? Então, essa santificação, ela precisa atingir todas as dimensões da vida, né? A parte das nossas vontades, dos nossos afetos e do nosso intelecto também. E nós dependemos totalmente de Deus nesse processo. Não adianta tentar fazer sozinho. E um ponto que eu já vou adiantando é que, mesmo que eu tente fazer isso sozinho, em casa e na minha vida, né, litúrgica, eu tenho ali a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele criou a igreja para que no corpo de Cristo
a gente possa aperfeiçoar esse processo. Então, isso é um papel, é uma questão muito interessante, porque conforme a gente vai entendendo a palavra, a gente percebe que o Senhor cria a noiva, ele cria o corpo, e não adianta, membros não vivem fora do corpo. O rim, o pulmão, seja lá o que for, uma mão, né, cortada aqui, ela não vai viver, ela não vai ter vida fora do corpo. Nós só conseguimos exercer as nossas funções em plenitude conforme nós estamos vivendo uma vida eclesiástica, uma vida viva. Por isso que eu convido a cada um de vocês, vá perguntando ao Senhor qual é o chamado, o seu chamado perante, né, o Senhor, o que o Senhor tem para a sua vida, os dons que Ele vai estar te dando, os talentos que você já tem, isso já é um grande indicativo do que Ele quer que você faça na casa dele, e busque servir. Cargos são poucos, mas serviço tem para todo mundo, né? Tem muito. Então, quem quer servir ao Senhor na igreja dele, para que o nome dele cresça e seja glorificado, tem serviço para todo mundo. Então, se engaje no corpo de Cristo, sabendo que cada um de nós tem defeitos, tem problemas de temperamento, tem problemas de toda ordem, né, de dificuldade. Nós estamos trabalhando com os nossos temperamentos, estamos trabalhando cada um de nós no individual ali, que não é uma palavra bacana, mas só para a gente perceber que na nossa relação com Deus nós estamos trabalhando na nossa pessoa. Mas na vida eclesiástica, nós estamos trabalhando uns com os outros, inclusive a tolerância, inclusive o cuidado, né, de exortação, para que um não caia e a gente possa caminhar juntos, seguir juntos, até que Jesus volte, tá? Mais uma vez aí o versículo, né, que a gente já tinha destacado em 1 Tessalonicenses 5, 23. A chave disso tudo é a obediência. Então, nós precisamos estar deixando esse processo de santificação ser exercido em nós por meio, então, da obediência. É fácil? Não. É um processo doloroso, e tanto Paulo destaca, né, que a terra caída, a criação em queda, ela está em dores de parto, né, o nosso mundo, o nosso planeta está em dores, e nós também. Então, nós estamos sempre carecendo, então, do agir do Espírito Santo, que vai nos ajudar na nossa fraqueza. Tem aqui vários versículos e eu convido vocês a estarem estudando cada um desses versículos e textos que eu separei. Vamos, então, fechando aqui a aula, a questão do ministério eclesiológico, né? Quer dizer, a igreja. Como é que, então, funciona essa relação da igreja com o Espírito Santo? Nessa última fase, né, que nós temos aqui da história do homem, até que Jesus volte, nós temos então o início ali do Pentecostes, em Atos 2, onde naqueles 120 homens e mulheres que estavam ali no cenáculo, estavam ali, aqueles que foram escolhidos, foram separados ali, e o Espírito Santo desce sobre eles naquela situação extremamente sobrenatural, aquela ação maravilhosa que houve ali, né? A gente só consegue realmente imaginar o que foi aquele momento, e eles foram então capacitados para divulgar a palavra e ir por todo o mundo, e hoje nós temos então a igreja consolidada do Senhor, né? Mas vocês podem passar por esses versículos, mas lembrando mais uma vez, né, dessa história de que a igreja ela é tão importante para Deus que mentir para a igreja é como mentir ao Espírito Santo, né, na história lá de Ananias e Safira, que eu destaquei, e na questão da confissão do senhorio de Jesus Cristo, que se dá pela ação poderosa do Espírito Santo também. Então, não é pelas nossas próprias forças, mas é o Espírito Santo agindo aqui em cada um de nós e também em nós dentro do corpo. E o Espírito Santo é que vai também nos unificar, como a Trindade está ali unificada nas suas três pessoas. Nós agora, como igreja, estamos unificados no cabeça, que é Cristo, né? E vivendo ali junto à Trindade, vivendo junto ao Senhor. Então é como se a igreja fosse essa alma, né? O Espírito Santo é como sendo aquela alma que vive no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, então, é como sendo a igreja, né? Essa representação da igreja, a noiva, outra representação, para que a gente possa compreender
como é um processo extremamente sobrenatural, porque nós estamos muito além de ser uma comunidade social, nós vamos falar sobre isso, né? Nós estamos num outro nível, existe uma ação sobrenatural, que é o Espírito então nos unindo. Ainda que nós tenhamos uma organização que não seja uniforme, né? Existem várias denominações e algumas diferenças, nós precisamos estar em unidade nos princípios. Então, se você vê uma igreja em que até dizendo professar Jesus Cristo, os princípios que eles estão adotando ali não são os mesmos que nós encontramos na palavra, ou seja, existe algum outro tipo de regra e prática que não seja essa palavra de Deus, então você pode entender que aquilo ali não é igreja. Aquilo ali não é, aquele grupo é uma comunidade social com outros fins, mas não é igreja. Entenderam? Então, percebam, às vezes nós vemos aí algumas denominações que dizem o evangelho segundo fulano, segundo a visão de Beltrano, ou algumas religiões, né, que dizem que segundo tal profeta houve uma revelação e aí criam então toda uma história e às vezes até com algumas pincelas, né? Eles pegam ali umas pinceladas do que está na palavra, destacam o que interessa e montam alguma outra coisa. Não. Isso aí é anátema, isso aí é contra mesmo a vontade do Senhor. Nós temos que perceber que a igreja é essa união, mesmo que em outras organizações, de formas diferentes de organização, mas que professam apenas, somente, a palavra de Deus como regra e prática. Tudo mais, os livros, né, as orientações que nós temos aqui, ó, tudo isso mais é para que nos ajude a compreender o que está na palavra. Então, não por base de uma visão pessoal. Né? E é isso. Então, é o Espírito Santo que vai nos unificar. E o propósito da igreja é somente a glorificação de Deus e a proclamação do Evangelho para que o nome de Jesus seja conhecido. Lembrando, mais uma vez, que é uma comunidade de pecadores regenerados pelo Espírito, então nós temos nossos defeitos, temos nossos pecados, precisamos conviver não em tolerância ao pecado, mas em tolerância às nossas dificuldades pessoais, né? Temos que ajudar um ao outro, lembrando que o erro do outro ou a dificuldade do outro para lidar com certo pecado é diferente apenas da minha. Então, vejam, por isso que dentro do corpo é muito mais fácil que nós possamos estar apontando para Cristo, né, e seguindo nessa caminhada, se nós tivermos a visão de que um precisa cuidar do outro, né, cortando todo tipo de maledicência, de conversa, né, de fofoca, como Paulo também sempre destaca. E estarmos, então, debaixo dessa disciplina do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. É isso que vai preservar a santidade da igreja. O Espírito Santo que nos faz crescer, não só em membresia, em número de membros, mas também em revelação mesmo do Espírito, né? Em espiritualidade, em profundidade e intimidade com Ele. E devemos, então, estar fiel à palavra e na oração comunitária. Eu destaco isso porque já tenho, não sei se eu já cheguei a mostrar para vocês, mas eu tenho alguns livros, é um assunto que me chama muita atenção, né? A questão da oração comunitária, de uma oração incansável, porque é isso, né? Essa conversa que nós temos com o Senhor e vamos poder, então, nessas orações e nesse caminhar, no jejum comunitário e no estudo profundo mesmo da palavra em conjunto, nós vamos poder estar mais perto do Senhor. É, é muito importante também nesse momento de oração, e aí eu falo também da oração quando você estiver com o Senhor no seu quarto, né, destacando, separando uma primícia, esse tempo específico para que você venha conversar com o Senhor. Esse é um momento tão importante, meus irmãos, que não pode ser, como eu vi há pouco tempo, não pode ser um monólogo. Né? Ele tem que ser um diálogo. Então, nós temos que ter momentos também de pausa para a gente poder escutar o Espírito Santo. Em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, lembrando que Jesus disse lá em Mateus 6, né?
quando orarem, né, feche a porta, reserve o melhor momento, né, reserve esse momento especial dedicado ao Senhor, essa primícia, e ali vocês vão estar dizendo Pai Nosso, orando a Deus Pai. Em nome de quem que a gente costuma terminar as nossas orações? Em nome do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, né? E quem é que vai estar levando as nossas orações perante o Pai? Quem é que vai estar purificando e gemendo com gemidos inexprimíveis perante a presença de Deus Pai em nosso favor? É o nosso advogado, que também, Jesus, né, também tem esse papel do advogado, ele já veio, então, pagar pelos nossos, no nosso lugar, né? Essa dívida que era impagável por nós, mas o Espírito Santo ele vai fazer é, essa defesa em nosso favor. Então eu vejo como é importante também a gente se calar em alguns momentos durante a oração, para que o Espírito Santo fale. Então vamos ter esse hábito para que a gente não faça só monólogos e não pare então para respirar perante o Senhor, né? É, e sentir então esse vento do Espírito. Então, o crente não foi chamado para andar sozinho, mas para servir em comunidade, desenvolver dons e talentos que o Espírito Santo nos concede. Então, todos são chamados para servir, né? Todos vocês devem estar engajados em algum ministério da igreja. Né? E aí, fechando então, gente, fecho com essa pergunta. Se as pessoas da Trindade já se glorificam entre si, por que Deus então nos convida a glorificarmos a Ele? Esse é um ponto extremamente importante que nós temos nesse estudo. Porque se nós percebemos que a Trindade já está glorificando, né? E a gente viu muito isso ali em João 16, em outras passagens, né? Deus Pai enviando o Filho e Jesus ali chorando, né? Dizendo, Senhor, se puder, né? Passa de mim esse cálice, eu não quero, está doendo, está difícil, eu não quero estar apartado do Senhor, né? E aí, mas se for para fazer a tua vontade, eu faço. Então ele vem para fazer a nossa vontade. Jesus, quando volta, já ressurreto, vencendo os grilhões da morte, ele volta para Deus Pai. Por quê? Porque voltando para Deus Pai, o Espírito Santo pode estar conosco, e o Espírito Santo, então, vamos dizer assim, obedece à vontade de Deus Pai, de Deus Filho, e vem estar conosco. Vejam, eles estão se autoaconselhando, eles estão se cuidando, eles estão vivendo em pleno gozo. A vontade é uma só. Como a vontade da igreja também deve ser uma só, de glorificar a Deus, mas para quê? Por que glorificar a Deus? Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Então, por que Ele nos convida? Vejam, meus irmãos, o Senhor, Ele tem essa sensibilidade de nos convidar, porque Ele sabe que sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos nós vamos perecer. E armazenados dentro desse pecado, nós não vamos conseguir gozar dessa alegria, dessa verdadeira alegria, dessa glória, desse prazer indescritível que a Trindade está vivendo. Então, o que ele fala para a gente poder fazer parte dessa dança? Ele nos ama tanto, tanto, a tal medida, que ele fala o seguinte: eu quero você aqui dentro, mas para você estar aqui dentro, você tem que estar santo. Você tem que estar santa, você tem que estar apartada do pecado. Deixa eu te mostrar qual é o caminho para você estar apartada do pecado. E aí ele traz, então, a palavra dele, vai nos mostrando. Esse é o caminho, né? O caminho que Jesus nos aponta, que Jesus nos mostra. Ele faz essa ligação e ele fala assim: vai seguindo o que eu estou te dizendo, esse manual que eu estou te deixando, e vem conviver comigo hoje, a partir de agora. Não é esperar eu ter um nível de espiritualidade para viver, não, é hoje. Ele está me convidando hoje para viver essa pericorese, que é o termo também, né, para a gente explicar essa dança. Então, C.S. Lewis fala muito dessa dança. Tim Keller também, né? Ele fala, é uma dança harmônica e é uma dança de imperfeita alegria. Alegria que traz essa força, que traz tudo de bom, né? E eterno que possa existir. Mas para que a gente possa ser convidado e estar nessa dança,
nós temos que nos render a Ele. Abrir mão do pecado, meus irmãos, que é tão passageiro, né, que traz delícias muitas vezes, e alegrias e prazeres que são tão passageiras, que são como um ópio, que nos entorpece para que a gente esqueça problemas que temos que resolver, dores que temos que enfrentar e compromissos que temos que assumir e também a nossa soberba, a nossa sensação, falsa sensação de sermos autossuficientes. Então, todo esse orgulho precisa ser quebrado pelo Espírito Santo. Nós precisamos então deixar para que o Espírito Santo vá nos mostrando, vá nos aperfeiçoando e a gente a cada dia vá conseguindo participar, né? Participar melhor e de forma muito mais integrada dessa dança. Então, quando a gente vê o que Deus fez, e só Ele fez, porque Ele é o único Deus, esse Deus Criador amou tanto a sua criação, os escolhidos da sua criação, que Ele faz o seguinte, Ele vem até nós, porque Ele sabe que nós nunca vamos conseguir chegar até Ele, então Ele vem nos resgatar. Isso tem que nos constranger, irmãos, de tal forma que a gente diga, eu quero alegrar o coração de Deus. Então, por isso, eu renuncio a cada dia ao meu desejo da carne, para que eu possa permitir que o Senhor venha, então, em mim, tratar, renovar, regenerar, consolar, fortalecer e trazer, então, essa alegria de conviver com Ele. Eu espero que com essas breves palavras eu consiga ter despertado em vocês mais vontade de mergulhar nessas águas profundas, mas extremamente translúcidas e maravilhosas, renovadoras, regeneradoras da palavra de Deus. E assim vocês possam, então, a cada dia estar mais perto nessa caminhada. Possamos também estar juntos, se eu não fui clara, em algum momento, ou se vocês então quiserem trazer suas perguntas, podem trazer inclusive no grupo, pode ser a pergunta de outra pessoa também, e a gente possa então estar juntos, viu, meus irmãos? Muito obrigada, que Jesus abençoe a vida de vocês.